Olá, em nossa última videoaula nós estudamos a interação entre os processos. Esse documento mostrou o relacionamento entre cada processo interno. Hoje nós vamos conhecer mais detalhadamente cada processo deste. E nós vamos utilizar o documento Mapeamento de Processos para isso. Aqui nós temos detalhado todos os processos. Vamos iniciar a nossa análise com o mapeamento do processo administração, que no nosso documento é um processo de suporte. Para isso nós vamos utilizar o mapeamento tipo tartaruga. Qual é o resultado planejado para o processo administração? O resultado é assegurar que a política de qualidade seja compreendida e implementada, assegurar o atendimento dos objetivos de qualidade e assegurar a disponibilidade dos recursos. Então este é o resultado do processo administrativo. E o que são as entradas deste processo? São as necessidades de recursos, os requisitos dos clientes, controle dos documentos e registros, a comunicação interna, recomendação para melhorias e resultado de auditorias. Mas o que utiliza esse departamento? O que utiliza este processo? Este processo utiliza computador, internet, a intranet, e-mail, telefone e fax. Mas como ele trabalha? Quais são os documentos, processos e técnicas que ele utiliza? O processo administrativo ele tem como base o PR 7.2, que é o processo relacionado a clientes, o manual de qualidade, quadro de avisos, reuniões, ata de análise crítica, indicadores de qualidade e os outros processos e instruções de trabalho do SGQ. Quem participa? Colaboradores treinados com competência e habilidades definidas pela descrição e função, ou seja, as pessoas que atuam na administração da empresa. Os critérios de avaliação serão definidos posteriormente. E quais são as saídas? O resultado deste trabalho: a disponibilização de recursos, o resultado da análise crítica, atendimento dos requisitos de clientes, as estatutárias regulamentares, melhorias para o SGQ, implementação das ações corretivas e preventivas oriundas das auditorias. Então este foi o processo administrativo. Aqui nós temos um outro processo de suporte, que é o processo direção. O processo direção, ele é de responsabilidade da direção da empresa, do nosso diretor. E qual é o resultado planejado para este processo? É satisfazer as necessidades e exigências definidas pelos clientes. E também é de responsabilidade da direção assegurar a implementação das ações corretivas e preventivas. É ele quem vai garantir isso. Quais são as entradas, o que é a demanda disso, a provisão de recursos, os requisitos dos clientes, o índice de aprovação dos clientes, até mesmo a reclamação de clientes, planejamento de realização de auditoria interna e os requisitos estatutários regulamentares. O que utiliza? Utiliza também computador, internet, intranet, e-mail, telefone e fax. Quais são os documentos que ele utiliza? Todos os procedimentos obrigatórios do SGQ e também o indicador de qualidade. Quem participa é o diretor da empresa. Critério de avaliação será definido posteriormente. Quais são as saídas? Qual é o resultado esperado deste processo?
produto e serviço entregue ao cliente dentro da especificação definida, execução e monitoramento das ações corretivas e preventivas, monitoramento dos fornecedores, resultado de auditorias e documentos e registros aprovados. Então, este processo de suporte, ele tem este resultado. O próximo item, também um processo de suporte, o RH, que é o Recursos Humanos, de responsabilidade da administração também, tem como resultado planejado assegurar que os treinamentos planejados sejam realizados, assegurar através do treinamento que os colaboradores sejam competentes para exercer a sua função. E quais são as entradas? O que gera essa demanda? O levantamento da necessidade de treinamento, pedidos de treinamento e a descrição de cargos. O que esse processo utiliza? Também computador, internet, e-mail, telefone e fax. E quais são os documentos que regulamentam o trabalho? O PR 622, que é o de competência, treinamento e conscientização. E também o formulário de descrição de cargos. Quem participa são os colaboradores treinados e que atuam na administração. O critério de avaliação será definido posteriormente e o resultado, as saídas deste processo, são os treinamentos realizados e os colaboradores competentes para a função. Então, este é o processo de apoio RH. Agora nós vamos entrar nos processos operacionais, começando aqui com vendas, que é identificado como comercial na nossa interação de processos. É de responsabilidade do supervisor de vendas esse processo. O resultado planejado para este processo é satisfazer as necessidades e exigências definidas pelos clientes. As entradas são pedidos de clientes, solicitação de amostra, requisito dos clientes, reclamação dos clientes e a satisfação deles. Utiliza como ferramenta computador, internet, e-mail, telefone e fax. Tem como base o procedimento 7.2 também, que é o processo relacionado a clientes, os demais procedimentos obrigatórios do SGQ e o indicador de qualidade. Quem participa, os colaboradores treinados. E o critério de avaliação é a pesquisa de satisfação ao cliente. Tem como resultado do seu trabalho ações para que os clientes sejam atendidos de acordo com as suas exigências, análise de viabilidade do pedido, orçamento, aprovação do cliente e entrega do produto. Também vamos observar aqui o processo de compras, que é um processo operacional na interação. É de responsabilidade do comprador. Tem como resultado planejado adquirir materiais com melhor custo-benefício, disponibilizar os materiais em tempo hábil para produção e venda. O que gera demanda para este processo é a necessidade de matéria-prima, necessidade de material para revenda e orçamento. Utiliza computador, internet, e-mail e fax. Tem como documento base o PR 741, que é o processo de aquisição, os procedimentos do SGQ e o indicador de qualidade. Quem participa, os colaboradores treinados que atuam no departamento de compras. O critério de avaliação será definido posteriormente e tem como resultado de saída produtos adquiridos conforme as especificações, datas de entrega dos materiais, monitoramento dos fornecedores, ação corretiva e preventiva e reprogramação de prazo quando necessário. Próximo processo que nós vamos observar aqui é a produção, que é de responsabilidade da fábrica. Nós enxergamos aqui ele como um processo operacional.
O resultado planejado é obter produtos com qualidade que atendam os requisitos e as necessidades dos clientes. As entradas são os requisitos do cliente, planejamento de produção, desenho, lista de material e equipamentos apropriados. Eles utilizam computador, internet, telefone e fax e também utilizam os equipamentos necessários para a produção. Tem como documento a ordem de serviço e os procedimentos e instruções de trabalho do SGQ. Quem participa são os colaboradores treinados que atuam na fábrica. O critério de avaliação será definido posteriormente e tem como saída, como resultado de seu trabalho, um produto ou serviço acabado de acordo com as especificações definidas e atendimento no prazo. Vamos observar agora o departamento financeiro. O resultado planejado para esse departamento é agilidade nos processos financeiros. Tem como entrada os pedidos de compra e os pedidos de venda. Utiliza computador, internet, e-mail, telefone e fax. Utiliza como documento o procedimento obrigatório do SGQ, os procedimentos e instruções de trabalho e um indicador de qualidade. Quem participa, os colaboradores treinados do departamento financeiro. Terá como critério de avaliação definido posteriormente. E o resultado deste trabalho, a saída desse processo, é o pagamento efetuado dentro dos prazos e vencimentos e o envio de cobrança dentro dos prazos. E por fim, o processo de expedição, que tem como resultado planejado liberar mercadorias para transporte com agilidade, garantir a segurança dos produtos enviados. Tem como entrada pedidos liberados para faturamento e amostras solicitadas. Utiliza como ferramentas computador, internet, e-mail, telefone e fax e as embalagens e protetores necessários. Utiliza os documentos e procedimentos obrigatórios do SGQ e o indicador de qualidade como base. Quem participa? Os colaboradores treinados atuantes na expedição e almoxarifado. Terá como critério de avaliação definido posteriormente. E as saídas, o resultado deste trabalho é a produção enviada no prazo, embalagens seguras para o transporte e ação corretiva e preventiva quando necessário. Bom, nós enxergamos aqui todos os itens operacionais e processos de suporte. Até a próxima.